Você já percebeu o que acontece no seu corpo quando você leva um susto muito grande? Bom, se você já levou um susto muito grande, você deve ter percebido que a tua boca seca, as mãos ficam frias, os pés ficam frios, o coração dispara, começa a bater mais rápido. Por que acontece isso? Isso é todo um mecanismo, né, que o corpo utiliza de fazer com que as funções que podem ser vitais, né, para a nossa sobrevivência comece a trabalhar mais fortemente, enquanto que outras funções que não são tão vitais naquele momento diminui sua função. Então, o que acontece? O coração bate mais rápido porque ele tem que bombar mais sangue para ir para os músculos. Porque num caso de estresse, ou seja, num caso que o organismo sente que a sua subsistência, que a sua vida está em risco, a tendência é a gente ou fugir ou lutar. E para ambas as coisas a gente vai precisar de energia e vai precisar ir para o embate, né? Ou então energia para correr. Então a gente percebe que o nosso coração bate mais forte, os pensamentos são mais rápidos, o sangue vai para os músculos, a gente consegue sentir que tem mais força do que normalmente a gente sente que tem. As mãos ficam frias, né, justamente porque o sangue sai das extremidades e vão para os músculos. Ou seja, é uma série de reações, né, que acontecem no nosso corpo para a gente preservar, né, a nossa vida. Ou seja, para a gente reagir e sobreviver. E isso é ótimo, isso é um mecanismo que tem dado certo, né, ao longo da nossa evolução. Só que hoje em dia, muitas vezes a gente se estressa no trânsito, com o chefe, em situações que a gente não pode nem correr e nem lutar. E a gente muitas vezes fica paralisado e com essa energia dentro da gente. E esse nível de estresse fica em stand-by dentro do nosso organismo. E isso tem um prejuízo muito grande, né, para a gente. Sobre estresse, a parte do cérebro, né, que está em funcionamento, ou seja, que toma as rédeas, né, que toma as rédeas, né, do que vai funcionar e do que não vai funcionar, é o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, né, e que fica nessa parte aqui inferior da nossa cabeça, que é a parte do cérebro que é responsável pelas funções básicas do organismo, né, como o batimento cardíaco, a respiração, que são involuntários. Então, todas essas reações que nós temos sob estresse, elas são reações involuntárias e estão sob o comando, né, do cérebro reptiliano. Todas as outras partes do cérebro que são mais evoluídas, que vieram depois, né, como o neocórtex, o próprio cérebro frontal, ele fica nesse momento de estresse em stand-by. Então a gente fala, né, você deve ter ouvido já, nossa, eu agi sem pensar, eu nem pensei. E não pensa mesmo, porque é instintivo, né? O cérebro reptiliano é o que está relacionado com os nossos instintos e principalmente o instinto de sobrevivência. Eu vi um filme esses dias bastante interessante, um filme que se passa na Suécia, que chama The Square, a arte da discórdia. Então o filme se passa no museu. Então ele mostra assim várias obras de arte, eu não vou dar muito spoiler, né, porque você pode querer ver o filme, mas ele traz, né, vários exemplos dessa discussão, né, para fazer essa discussão, momento em que o nosso reptiliano está no comando e quando nossas funções superiores, né, estão no comando.
Então ele faz algumas exposições, né, no museu, que fica evidente esses dois funcionamentos. Então ele faz The Square, né, que é o quadrado. Então ele faz uma instalação. Esse é um museu, né, na Suécia, que é o Museu de Arte Moderna, arte contemporânea. Então ele faz um quadrado que deveria ser para trabalhar a compaixão, a solidariedade. Então que seria um ambiente sagrado, onde quando a pessoa entrasse ali, ela estaria num ambiente sagrado, protegido. Então que tudo que ela pedisse, ela ia ser atendida, que realmente as pessoas iam trabalhar ali a solidariedade, que a solidariedade, a compaixão, é uma função superior, né, que está muito relacionado com o nosso cérebro pré-frontal. Então eu não vou contar, né, como que segue o filme, vá lá ver, né, é um filme bastante interessante, um pouco longo, tem 2 horas e meia, mas é muito bom e traz, assim, muitas discussões atuais, né, que é essa coisa da solidariedade, o quanto que a gente fala, né, que a gente trabalha a solidariedade, que a gente fala da solidariedade, mas a gente vê vários pedintes na rua. Eu nem sabia que tinha tantos pedintes assim lá na Suécia, vários pedintes, né, na rua, e às vezes a gente não enxerga, né, ou a gente não vê. E daí ele faz outra instalação, né, que na verdade era uma performance, que é uma pessoa, né, um cara que ele tá que ele tá no museu e ele faz uma performance como se ele fosse um animal. Então, antes dele entrar, um dos diretores, né, do museu, ele traz, né, isso que é bem do reptiliano, que ele fala assim que muitas vezes quando os animais estão em bando e vem alguém, né, vem um outro animal para atacar, se você ficar imóvel, pode ser que você passe despercebido e ele pega outro animal do bando. Quer dizer, é a coisa da proteção, né? Eu me protejo, mas eu não protejo o outro, que é uma coisa antagônica, né, à solidariedade. E ele faz esse experimento, né, no museu, que vem esse cara, né, é um cara que faz um trabalho bem interessante no cinema. Depois a gente foi, né, eu e meu marido, ele foi investigar quem que era. Ele trabalha como naquele filme dos Prazeres do Macaco, né, com os movimentos, né, dos animais. Então ele faz todo esse trabalho de performance mesmo, né, de criação de movimentos para imitar os animais. E ele, né, fez esse trabalho, essa performance nesse museu, se fingindo assim, né, com características, né, com gestos de animais e no embate com as pessoas, né? E a gente percebe muito isso. As pessoas lutam, quando as pessoas veem que não pode, alguns fogem, né? E as pessoas pedem ajuda e os outros estão completamente imobilizados, como se quisesse, eu quero passar despercebido, que não venha mexer comigo. Daí é muito interessante, porque ele mostra muito, né, esses dois pontos, né, que faz parte da nossa natureza humana. O reptiliano faz parte da evolução e é útil pra gente, né, já salvou muita gente e nos salva, né. Se a gente não tivesse medo, se a gente não tivesse esse instinto, a gente não teria sobrevivido, né? Muito provavelmente não sobreviveria nesse mundo, né? Mas também o quanto é importante esse cérebro mais novo, né? Essa parte mais evoluída e essa parte mais solidária e que isso também, né, que é isso que mostra a nossa humanidade, né, aonde a gente é diferente, né, de um animal irracional, né, de um réptil, por exemplo. A gente não tá aqui só para sobreviver. Então eu acho que ele traz muito forte essa discussão, né,
E quando eu quis trazer esse filme, né, eu quis trazer isso para conversar um pouquinho com você, porque quando a gente tá sob estresse, é esse cérebro que funciona, é esse que entra em ação. E quanto que a gente tem que estar consciente, né? Tá sempre dando um passo para trás e até ir contra nós mesmos, né? A nossa própria natureza de sobrevivência, para a gente perceber que também faz parte da nossa humanidade esse cérebro mais humano, né? Que é da solidariedade, que é da compaixão, que é de olhar para o outro e ver o outro. Então eu não estou só, eu faço parte de uma rede. E isso é o que me diferencia, né, como ser humano, quando eu consigo me integrar nessa rede. Bom, isso é o que eu tinha para falar para você hoje. Eu queria muito, assim, a tua opinião, né? Se você puder ir lá ver o filme, né? Depois deixa um comentário aqui para mim, me conte o que você achou do filme, se você viu outras coisas, o que você achou dessa discussão, né? Do cérebro reptiliano, do neocórtex pré-frontal e que sentido para você faz esse assunto? Como que você se sente, se vê quando você está sob estresse? Ok? Um beijo e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!